Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Tavares e hoje nós vamos fazer a modelagem de um blazer feminino forrado. Ó, eu peguei um papel, dobrei ele ao meio, tá? E vou esquadrar a parte de cima para o nosso molde ficar bem esquadrado, nada torto. Vou utilizar estas medidas, ó, se você quiser pode tirar um print. Então, pessoal, vou começar com a altura total que eu quero para o meu blazer. Eu decidi que vou utilizar 70 centímetros, tá? Estou fazendo um tamanho P, numeração 40, mas é sob medida. Então, as suas medidas aí podem alternar, tá? Ó, desde lá de cima até embaixo, vou colocar 70 centímetros, fechei a linha do meu quadril, né? Vou colocar a altura da minha cintura. Ó, lá de cima marco a altura da minha cintura. Se eu não me engano era 42 que estava ali. E vou fechar a linha da cintura. Primeiro eu estou colocando as alturas, tá? Vamos lá. Vamos utilizar o ombro a ombro. O ombro a ombro deu 39, dividido por 2 vai dar 19,5. Desses 19,5 eu vou adicionar mais 5. Vai ser a altura da cava feminina, tá? Essa é a conta para poder fazer a cava, a altura da cava feminina, ó. Ali a cava, cintura e quadril, que vai ser automaticamente a minha barra. Agora nós vamos colocar as medidas de circunferência. Ó, a minha cintura tem... Quanto que tá ali, gente? 75. Vou dividir por 4, tá? Porque nós estamos trabalhando a quarta parte do molde. O valor que deu, vou colocar ali. Coloquei. Vou pegar a medida do meu quadril, que é 107. Vou dividir por 4. Deu 26,75. Eu vou arredondar para 27. Aí a largura do quadril. E vamos continuar. Vou utilizar o meu ombro a ombro, que é 39 dividido por 2, que vai dar 19,5. Marco lá em cima 19,5. 19,5 ali na altura da cava também, ó. Vamos lá. 19,5 na altura da cava ali. E vou fechar com um traço reto, ó. Vou pegar agora a medida de busto, tá? A medida de busto eu vou colocar na calculadora e vou dividir por 4, porque também estamos trabalhando a quarta parte do molde. E vou colocar ali, ó, na altura da cava mesmo, tá? Não tem problema. Esse é um molde bem simples. Agora eu vou fechar, ó. Vou fechar a lateral. Fechei. Agora nós vamos colocar a altura do nosso ombro, tá? Vou colocar 3 centímetros ombro das costas, 4 centímetros ombro da frente. Vou pegar o ombro a ombro, que é 39, vou dividir por 2, que vai dar 19,5. Esses 19,5 eu vou dividir por 3, que vai dar 6,5. Vai ser a minha largura ali de decote, tá? Para baixo eu vou colocar 2 centímetros, decote das costas. E abaixo dos 2 centímetros eu coloquei 6 centímetros, tá? Que é o decote da frente, ó. Traçando o decote da frente e traçando o decote das costas. Vamos lá. Vou fechar a linha do ombro, costas, e vou fechar a linha do ombro frente. Fechei e ficou assim. Vou demarcar que ali é frente, ali é costas, ali é frente. Tá, pessoal? Agora eu vou pegar a partir do ombro da frente até embaixo na linha da cava, vou marcar o meio e vou entrar 1,5. É padrão.
Agora nós precisamos colocar folga de vestibilidade na nossa peça. Ali na cava vou colocar 2 centímetros a mais, na cintura eu vou colocar 3 centímetros a mais e no quadril, que é a minha barra, eu vou colocar 3 centímetros a mais também. Ó, vou redefinir as linhas. Embaixo ali, para não fazer reto, porque senão vai dar um bico, né, na hora que formos fechar lá na costura. Aí eu vou traçando ali, ó, com a ajuda da régua. Aí acabou que eu fiz à mão mesmo, ó. Só para na hora de costurar não ficar um bico, tá? Nas laterais. Não gosto desse bico que dá. Aí eu deixei meio reto ali, quase finalizando no quadril. Ó, tô retraçando ali até ficar do jeito que eu quero. Agora eu vou fazer a minha cava da frente, ó, vou passar pelo 1,5 que nós traçamos para dentro do molde, até a nossa folga de vestibilidade que nós colocamos ali na cava, que é 2 centímetros a mais, ó. Tracei. Agora eu vou fazer o traço da cava das costas, a partir do meio ali, até o final da cava, ó. Muito simples, e ela vai seguir até lá em cima no ombro das costas. Vamos lá. Vou passar a carretilha somente onde é costas, ó, passando na barra. A lateral também não vai mudar. Vou passar a carretilha na barra. Na lateral agora. Pra gente poder marcar no papel de baixo, ó. Vou passar a carretilha na cava das costas, subindo até o ombro das costas. E vou passar pelo decote das costas, que é os 2 centímetros que descemos para baixo, tá? Marquei, agora eu vou abrir o meu papel no meio. Antes disso eu só vou passar a carretilha ali onde é a cintura, só pra gente se situar depois, né? E ali na cava também. Agora eu vou abrir o meu papel, vou cortar o meio certinho. Vou reservar a minha parte da frente e vou mexer na minha parte das costas agora, tá? Vou escurecer as linhas que eu passei a carretilha. Vamos lá. Terminei de escurecer as linhas, pessoal. Agora, vou só escrever ali que é a cintura. E escrever aqui as costas. Ali na cintura, eu vou entrar 1 centímetro para dentro, tá? No que eu entrei 1 centímetro na cintura, eu vou demarcar com uma linha reta, desde o lado do decote até esses 1 centímetro. Ó, vamos lá. Desde o lado do decote das costas até este 1 centímetro. Isso aí já é um defeito que eu já estou prevendo que vai ter lá na peça se eu não tirar esses 1 centímetro, que é a folga, que é a sobra de tecido nas costas, tá? Então, nesse blazer eu vou colocar costura no meio das costas.
Porque esses 1 centímetro aí, na verdade, eu vou estar tirando 2, né? 2 centímetros de tecido, de tecido folgado que fica nas costas, sobra de tecido. Agora eu vou recortar em volta, lembrando que não tem margem de costura no meu molde, tá? Eu coloco na hora que eu for cortar no tecido. Passando pela minha cava. Ombro e decote. Então, nosso molde das costas é isso, tá, pessoal? Já está pronto. Ali eu só tô arrumando, cortando um pouquinho a mais, que tinha ficado, ó, os 1 centímetro que eu falei pra vocês. Cortando um pouquinho a mais. Nosso molde das costas é isso, tá? Só mostrando pra vocês o degrau que fica ali. Isso vai retirar o papo, né? O excesso de tecido que fica nas costas, no meio das costas. Vou cortar 2 vezes, tá? Um tecido. A próxima aula é a aula de corte, muito necessária. Vou cortar agora a parte da frente, ó, a barra. A minha lateral, já cortando, ó, na folga de vestibilidade que nós colocamos. E vamos lá. Depois eu termino de cortar a cava ali, porque vou cortar o decote da frente. Não, deixa eu ver o que eu vou fazer. Tá, eu vou adicionei mais folhas nas laterais pra gente poder fazer a vira de botoamento e em cima do decote adicionei mais folha também, tá? Preguei ali mais folha. Agora abaixo da linha da cava, no meio para baixo, eu vou adicionar 9 centímetros. Coloquei 9 centímetros. E de baixo até lá em cima eu vou colocar 2 centímetros de transpasse. Para fora do meu molde ali, vou marcando 2 centímetros. Até aqueles 9 centímetros que a gente demarcou. E vou fechar a linha do transpasse de 2 centímetros, ó. Fechei, agora eu vou fechar ali nos 9 certinho. Agora, ali da linha do transpasse dos 9 para cima, eu vou subir uma linha passando pelo final do meu decote, ó. Daqui até lá no decote, vamos lá. Ultrapassa a linha do decote, tá, pessoal? Porque nós vamos precisar, ó. Esta foi a linha que eu fiz. Ela segue passando pelo final do decote e ultrapassando para cima, tá? Vou pegar o meu molde das costas e vou medir com a fita em pé a quantidade, o valor que deu. Vamos ver. O valor que deu, eu vou colocar para cima lá daquela linha que ultrapassou o decote, ó. A partir do final do decote, eu vou colocar o valor ali da minha cava das costas. Vou pegar e demarquei. Vamos lá. Agora, abaixo do decote da frente, eu vou descer 4 centímetros. Marquei 4 centímetros. Vou esquadrar uma linha reta para frente com 6 centímetros. Desta linha de 6 centímetros, eu vou descer 2 centímetros para baixo, esquadrando certinho, pessoal.
Marquei 2 centímetros. Agora vou fazer uma linha reta desses dois, passando pelo início ali do 4, até tocar naquela linha que vai até o decote, ó. Vai ter que passar por esses três, ó. 1, 2, 1, 2, 3. É uma linha que passou pelos três. Vamos lá. Nesta linha que acabamos de fazer, vou subir 4 centímetros, vou marcar 4 centímetros, tá? E vou fazer uma linha paralela, uma linha ali, ó, esquadrado para cima de 4 centímetros também. Vou pegar na fita 4 centímetros para cima. Agora, desses 2 centímetros que fizemos, vamos ligar lá na vira de abotoamento, ó. Com uma leve curva, pode ser a mão também, pode ser uma reta. Do jeito que você fazer, vai ficar um tipo de vira no blazer diferente, tá? Eu já fiz reto também, super funcionou. Ó, fez um pequeno arredondamento para fora, até os 2 centímetros ali. No decote das costas para cima que nós marcamos, eu vou esquadrar para a lateral esquerda e vou colocar 6 centímetros, que vai ser a largura da nossa gola. Fiz. No final desses 6 centímetros, até lá embaixo nos 4 centímetros, vamos ligar os pontos com uma régua, pode ser a mão também, ó. Vamos fazer essa pequena curva aí, ó. E vamos ligar os pontos até os 4 centímetros que subimos. Essa vai ser a nossa gola. Depois nós vamos recortar ela para tirar do molde. Vou terminar de cortar ali a cava da frente, tá, pessoal? Ela é a mais cavada. Lembrando que a próxima aula aqui no meu canal vai ser o vídeo de corte no tecido. Eu vou ensinar como cortar no tecido principal, como cortar no tecido de forro, tá? Que é o principal. Sem essa aula, você que é iniciante não vai conseguir pegar. Então, se inscreva no meu canal, deixe o like, tá, pessoal? Para não perder as aulas. Ó, estou recortando em volta, retirando a nossa gola, ó. Cortei ali no ombro, agora eu vou cortar ali na gola e vou contornando. Essa modelagem é uma modelagem feminina, tá? Eu não coloquei pence, não coloquei recorte, porque é um molde que eu estou fazendo maior, tá? Então vai ser para vestir com outras peças por baixo. Então ele precisa, ó, retirei a minha gola. Depois nós vamos trabalhar com ela, tá? E vou contornar ali, ó, pelo transpasse a nossa vira. Vamos lá. Na gola, pessoal, nós vamos trabalhar com ela. Vou fazer 3 linhas de 1 centímetro, uma debaixo da outra, ó. É muito importante fazer isso. Tem que fazer porque a nossa gola é arredondado, né? Isso aí a gente faz porque na hora de costurar não dá defeito na nossa peça, tá? Ó, vou cortar sem destacar nestas 3 linhas. Cortei sem destacar. Vou pegar um outro papel e colocar por baixo. Ó, peguei, coloquei um outro papel por baixo e vou prender esse papel, tá? Vou prender a minha gola, aliás, nesse papel, ó, na parte de baixo. Com a fita, prendi. Só para ele não sair do lugar. Agora, na primeira barrinha ali, eu vou subir meio centímetro para cima. Subir meio centímetro e vou pregar o durex. Nas 3 eu vou subir meio centímetro, tá? Ó,
Subi 3 centímetros, preguei durex. Na próxima eu vou subir meio centímetro também e pregar o durex. E a última a mesma coisa. Nós precisamos dessa voltinha que dá na gola, porque na hora que transformarmos isso em tecido e formos pregar na gola, não vai dar problema, não vai dar defeito, né? Ó, agora é só recortar em volta normalmente da gola, ó, que vai dar tudo certo. Ficou um pouco mais arredondado. É assim que nós precisamos, ó. Ficou tipo uma meinha, com uma meia, né? Quase igual. Ó, vou cortar 4 vezes essa gola no tecido. Notando em caneta ali para não esquecer depois, mas não esquece não. 4 vezes. Agora vamos ver o que eu vou fazer. Vou fazer um bolso. A partir da linha da cintura, eu vou descer 11 centímetros para baixo ali, ó. E vou fazer uma linha. Vai ser a partir daí que vai ser o meu bolso falso, tá? Que na verdade vai ser só uma tampa de bolso, que é muito comum utilizar no blazer. Eu vou colocar aí, ó, o tamanho da tampa do bolso. Na verdade eu coloquei só 10 centímetros, na verdade tem que ser no mínimo 14 de largura, tá? Ó. O bolso é sempre bom fazer uma peça piloto antes, para saber o lugar certinho que você vai colocar, saber se você vai gostar, né, pessoal? Ó, vou fazer um arredondamento ali, porque a minha tampa de bolso ela vai ser com os cantos arredondados, tá? Aí eu tava vendo se eu ia fazer com a régua, com a mão mesmo, porque às vezes a régua, igual eu sempre falo, a régua acaba às vezes atrapalhando a gente do que ajudando, né? Então vamos lá. Fazer esses cantos arredondados ali, ó. Na aula de costura eu vou mostrar a vocês como fazer esse bolso, tá? Essa tampa de bolso falso, fake. Ela só vai estar lá de enfeite. Fazendo um arredondamento ali, ó. Manual mesmo. Com a caneta. Até ficar do jeito que eu quero. Agora eu vou pegar um papel, vou colocar por baixo e tirar um molde desse meu bolso. Você pode fazer peça piloto com o bolso mais embaixo, bolso mais em cima, isso também é questão de gosto, né? Tem fábrica que faz ele mais em cima, mais embaixo, mais na lateral, mais perto no meio da frente. Não tem um lugar certo, tá, pessoal? Isso é mais uma base mesmo, abaixo aí da cintura. No máximo até uns 20 centímetros, se você for fazer um casaco maior, mais longo, né? Aí eu só estou passando para a folha de baixo, o molde do bolso. Na verdade eu vou remodelar ele depois e colocar ele com 14 centímetros de largura. Ficar um pouquinho maior, né? Vamos lá. Esse mesmo molde eu vou reutilizar para cortarmos o tecido de forro. Então é muito importante que você assista o próximo vídeo, que é o vídeo de corte deste blazer, porque vai ter informações lá muito importantes para vocês cortarem no tecido de forro, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, pode voltar no vídeo. O YouTube tem a ferramenta de deixar mais lenta o vídeo, deixar mais lento
E vamos lá, ó. Vai ficar dessa forma. Fez um bolso pequenininho, mas depois eu vou refazer ele com 14 centímetros de largura. É só para vocês terem uma ideia onde ficar, onde se posicionar esse bolso, tá? Então vamos lá. Depois eu vou aumentar ele. Vamos ver o que eu vou fazer. Vou fazer o revel da parte da frente, tá? Ali no ombro eu vou colocar 7 centímetros. Pode ser metade do ombro também aí, se você quiser. E a partir ali da lateral da meio da frente, eu vou colocar 10 centímetros, ó. A partir ali do transpasse, 10 centímetros. E vou fazer a linha reta, tá, pessoal? É muito importante fazer isso porque nós precisamos demarcar o nosso revel da frente. Vamos lá. Demarquei, ficou desta forma, tá? Agora eu vou fazer o revel das costas. Este revel das costas vai servir para quando você dobrar a sua gola no corpo, não ficar aparecendo tecido de forro, né? Fica feio. Então é por isso que nós vamos fazer um revel ali de costas também, para ficar bem bonitinho, muito bem acabado, pessoal. Vou tirar uma cópia do meu revel, tá? Vou colocar por cima ali e vou tirar uma cópia do revel. Porque esse revel precisa ser cortado no tecido principal. Por isso que eu falo que é muito importante entrar lá na minha aula de corte, porque tem muitas informações importantes lá para a confecção desse blazer feminino. É um blazer muito charmoso, tá, pessoal? Você pode fazer no tecido que você quiser. Só lembrando que cada tecido tem um caimento diferente no corpo. Ó, estou aí terminando de fazer o meu molde do revel à parte. E vamos lá continuar. Na aula de costura eu vou ensinar vocês a forrarem esse blazer. Vai ficar muito bem forrado, tá, pessoal? Vai ficar uma gracinha, ó. Tirei um molde ali do meu revel, uma cópia, né? E vamos precisar deste revel também. E nós vamos cortar 2 vezes. Na verdade, uma vez no tecido dobrado, né? Que vai sair dois revéis. Vou tirar uma cópia do meu revel das costas também. E esse revel nós vamos cortar ele uma vez na dobra do tecido. Só vamos precisar uma vez dele, tá? Na dobra. Vamos lá. Corrigir ali, que é uma vez na dobra. Vou, com a fita métrica, medir a minha cava das costas e a cava da frente. Lembrando que a cava das costas tem 23,5, tá? Lembrando que para medir a fita tem que estar em pé, porque senão vai dar número divergente, ó. Com a fita em pé você marca quanto que deu a cava. Coincidentemente, a minha cava frente e minha cava costas deu 23,5, tá? Não tem problema as duas cavas darem o mesmo valor. Agora eu vou pegar uma folha pra gente poder fazer a manga, tá? Eu peguei uma folha grande, ó, risquei no meio uma linha reta certinho, em cima eu esquadrei para ficar retinho. Que agora nós vamos fazer a matemática para fazer a manga feminina.
é a cava da frente vezes 0,6. Então, vai ser 23,5 vezes 0,6, que deu 14,1. Esse valor vai ser a altura da nossa manga. Vai ser a altura da nossa cabeça de manga. Desculpa, pessoal. Ó, vou marcar ali 14,1 e vou marcar uma linha ali da altura da cabeça da nossa manga. Para medirmos a nossa casinha, o telhadinho, vai ser cava da frente mais cava das costas, 23,5, no meu caso, mais 23,5, que vai dar 47. Eu vou pegar o valor total e vou dividir por 2. O meu é claro que vai dar 23,5, né? Porque as minhas duas cavas estão dando o mesmo valor, mas aí o seu pode dar valor diferente, tá? Não tem problema. Aí vai ser o nosso telhadinho, a nossa hipotenusa. Vamos lá. Mede certinho com a fita reta, tá, pessoal? Se for com régua, melhor ainda. E vou marcar ali um traço bem reto. No meu caso, 23,5, né? Que vai ter esse traço dos dois lados. 23,5. Ali é a frente, ali é costas. Na parte da frente eu vou dividir por 2 e na parte das costas eu vou dividir a linha por 3. Então, 23,5 dividido por 2 vai dar 11,75. Aí eu marquei 12, né? Metade ali 12. E 23,5 dividido por 3, que vai dar 7,8. Marquei 8. A gente pega e marca, tá? Agora vou marcar a altura total da minha manga, que no meu caso ali vai ser 59 centímetros, tá? Porque essa uma manga é uma modelagem que eu estou fazendo sob medidas, então a altura ali tem 59 centímetros, tá? De um lado eu vou colocar 13 centímetros, para o outro eu vou colocar 13 centímetros também. Ó, 13 e mais 13. 13 mais 13, 26, né? Essa vai ser a minha largura aí de pulso, tá? E vou fechar as linhas desde lá da cabeça da manga, do final da cabeça da manga até no pulso. Minha manga vai ser bem simples. Agora eu vou pegar uma régua aí, ó, pra gente poder fazer o traço da cabeça da manga. Vamos lá, vou pegar a régua americana e vou fazer os traços. Pode ser a mão também, tá, pessoal? Não tem problema. Ó, fiz. Faz bem redondo, ó, nessa parte, pra ficar bem bonito. Arrumei ali, ó, faz bem redondo em cima e passa por baixo ali e vai dar tudo certo. Ali vai ser frente, do outro lado vai ser costas e a nossa manga está pronta, pessoal. Vou só recortar em volta. Lembrando que eu vendo esses moldes do tamanho 36 ao 50. Se você quiser adquirir os moldes, eu envio em formato PDF para o e-mail, tá? Você vai poder imprimir na sua impressora comum de casa ou mandar imprimir lá na gráfica já em tamanho real, em formato plotter. É só entrar em contato comigo, tá? Vou deixar aí o meu contato, meu WhatsApp na descrição do vídeo, se você tiver interesse. Então, pessoal, eu aguardo vocês no próximo vídeo, que é o vídeo do corte. É muito importante que vocês passem por lá, tá? Porque tem umas explicações muito importantes lá. Ó, vou escrever ali que ali tem que cortar 2 vezes. Só mostrar para vocês agora a parte da frente, a parte das costas, a minha gola e a minha manga. Isso que nós vamos utilizar. E o nosso revel
e o nosso revel das costas. Um grande beijo e até a próxima aula!